A Rio+20 está acontecendo 20 anos depois da Eco 92, onde vários países do mundo se encontraram para discutir temas sobre a conservação do meio ambiente e a biodiversidade. Por que em 92 eles se reuniram para fazer isso? É só para conservar o meio ambiente ou a biodiversidade porque é importante pelo seu valor de existência para o planeta e para a humanidade? Bom, alguns países tinham essa intenção somente. Mas uma grande parte dos países, principalmente os países desenvolvidos, que têm a sua cadeia de produção, as suas indústrias, que dependem dos recursos genéticos que vêm da biodiversidade, precisam ter uma reserva de biodiversidade, principalmente as indústrias de biotecnologia. Isso eu estou falando da Monsanto, que desenvolve sementes, eu estou falando da Bayer, que desenvolve medicamentos e sementes, da Syngenta, que desenvolve agrotóxicos, sementes e medicamentos também. Então, muitas empresas e monopólios agroalimentares dependem de algumas matérias-primas só encontradas nos países mega diversos, ou seja, nos países que têm muita biodiversidade. O Brasil, por exemplo, é o país que contém maior biodiversidade no planeta. Nós temos 13% da biodiversidade do planeta. Isso significa fazer várias vacinas, novas sementes, novos químicos, cosméticos e etc. Isso na visão dos países desenvolvidos. Então, falar de natureza e meio ambiente não é falar que está todo mundo abraçando a árvore porque queremos somente proteger os recursos naturais pelo seu valor de existência. Então, na Eco 92, ali foram firmadas 3 grandes convenções. A Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção sobre Desertificação, para evitar o avanço dos desertos, e a Convenção sobre Mudanças Climáticas. Isso foi em 92. O protocolo de Kyoto, que é o protocolo que determina limites máximos de emissões, né, para os países que sempre emitiram, ele foi firmado em 97, né? Então, os países mais desenvolvidos que sempre poluíram têm que ter limites para suas emissões. Só que ao invés de você criar mecanismos de conservação, tanto no protocolo de Kyoto, na CDB, etc., o que houve nesses 20 anos, a avaliação é, os países conseguiram aproximar a biodiversidade do comércio e conservar a biodiversidade muito pouco, né? Então, a Convenção da Diversidade Biológica, e os objetivos ecossistêmicos do milênio, etc., né, chegou à conclusão que houve um fracasso coletivo dos países no cumprimento dessas metas ambientais. O capitalismo, ele agregou mais acumulação, ele devastou mais, independentemente dessas convenções e das metas fixadas nessa convenção. A Rio+20, ela deveria fazer o quê? Identificar quais foram os principais pontos que geraram esse fracasso coletivo. Por que os países não conseguem conservar? Porque não há um desenvolvimento sustentável. Porque esse desenvolvimento, baseado apenas na economia e no lucro, ele é incompatível com os territórios, com a geração de alimentos, com a conservação das águas, com a conservação da biodiversidade. Essa avaliação, que deveria acontecer agora, nessa reunião, 20 anos depois da Rio+20, da Eco 92, durante a Rio+20, não vai acontecer. Os principais 2 temas que vão ocorrer aqui na Rio+20 vão ser economia verde e governança internacional. Bom, economia verde parece um tema muito interessante, é uma economia que agrega a conservação do meio ambiente. Então, o desenvolvimento sustentável, que já se falava lá na Eco 92, então é bom, os países então vão fazer um desenvolvimento melhor? Não. Quem está propondo economia verde são as mesmas corporações que monopolizam o comércio de terras, de sementes, de agrotóxicos e de medicamentos no mundo. Essa economia, ela é pintada de verde. Mas falar da economia do petróleo, da economia marrom, da economia do agronegócio e falar da economia verde é falar da mesmíssima coisa. A proposta da economia verde agrega 3 elementos importantes: propriedade privada, mercantilização e financiarização dos bens comuns, ou seja, da natureza, do ar, das florestas, das terras. Agora, com a Rio+20, com o termo economia verde, a gente agrega outras formas de propriedade privada sobre a natureza. Então, você tem a propriedade privada sobre o ar, que é o mercado de carbono. As árvores, quando respiram carbono e emitem CO2, eles estão fazendo um título de propriedade. Não tem o título de propriedade sobre a terra? Depois não teve o título de propriedade sobre a semente, com a patente? O que é o título de propriedade sobre o CO2? Para você comprar e vender ar. Você tem um título de propriedade sobre a árvore que vai capturar carbono. A mesma coisa no Código Florestal, que está passando agora, que pode ser vetado graças que vete Dilma Rousseff, veta tudo, né?
Ali no Código Florestal existe a permissão de emitir um título de propriedade privada sobre 1 hectare de floresta nativa. Essa floresta nativa pode ser comprada e vendida no comércio. Hoje nós temos uma Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, que foi fundada em dezembro de 2011, que pode negociar ativos ambientais. O que são os ativos ambientais? Quando você incorpora bens comuns, como o carbono ou o ar, a biodiversidade, as florestas, no mercado financeiro, emitindo títulos de propriedade sobre esses bens, do mesmo jeito que foi com a terra, do mesmo jeito que foi com as sementes. A proposta da economia verde ela é atrelada à economia marrom. Por quê? Quanto mais carbono, quanto mais petróleo e carbono eu emitir queimando combustível fóssil, maior vai ser o valor do ativo ambiental, do meu título financeiro. Quanto mais o Blairo Maggi, lá no Mato Grosso do Sul, que é um grande proprietário de terras no Mato Grosso, avançar com soja sobre as florestas, mais escassa vai ser a floresta, não é isso? Maior o valor sobre o título de propriedade privada sobre a floresta. Então, quanto mais prosperar a economia do petróleo, quanto mais prosperar o avanço ou a degradação das florestas, maior valor vão ter essa propriedade privada sobre os bens comuns. Então, a proposta que está sendo engendrada para Rio+20 com o título de economia verde, é melhor a gente esquecer esse termo. Economia verde é igual à economia marrom e ela está sendo monopolizada pelas mesmas cadeias produtivas que monopolizam as sementes, as terras e as tecnologias hoje. É propriedade privada, mercantilização e acumulação.